Bom, falar um pouquinho aqui da metodologia dos resultados obtidos no nosso trabalho. O nosso trabalho ele trata da determinação, né, discriminação da imagética motora das mãos, mão direita e mão esquerda, a partir dos dados eletroencefalográficos dispostos em um conjunto de dados público específico. Tá? Nós vamos utilizar uma perspectiva baseada em mineração de dados para poder fazer essa discriminação. Okay? Bom, o nosso trabalho, em suma, ele vai tentar identificar a janela amostral ideal, né, dependendo do sujeito que está realizando a imagética motora, qual que é a janela amostral ideal para você poder determinar o tipo de movimento imaginado, tá? Esse problema é um problema contido no escopo de sistemas BCI, então vale a pena a gente falar um pouquinho sobre contextualizar um pouquinho sobre as interfaces cérebro-máquina, né, os sistemas BCI, ok? Bom, as interfaces cérebro-máquina, elas utilizam como princípio a conexão direta, né? Elas visam a conexão direta entre o cérebro e o ambiente externo, tá? Utilizando a atividade elétrica cerebral para você controlar algum dispositivo, tá? Então você traduz a atividade elétrica cerebral do indivíduo para que ele possa controlar alguns dispositivos através de comandos, tá? E isso devido ao princípio de que algumas mudanças ocorrem no padrão elétrico cerebral a partir da imaginação ou realização do movimento motor, tá? Então, essa mudança no padrão elétrico cerebral, que ela está relacionada à desincronização, relacionada a evento, né, acontece uma atenuação do padrão elétrico cerebral com a imaginação ou realização do movimento, ela pode ser coletada, ela pode ser aquisitada através de métodos de aquisição da atividade elétrica, né, do padrão elétrico cerebral, como a eletroencefalografia, tá? O famoso EEG, que muitos aqui já devem ter passado por algum processo médico, né, para coleta de sinais EEG. Tá? E os sistemas BCI baseados em imagética motora, eles focam no princípio único e exclusivo de que a imagética motora, assim como a realização do movimento, ela provoca um fenômeno, né, na atividade cerebral, que eu chamo de sincronização e desincronização relacionada a evento, que é o quê? Quando o indivíduo está em repouso, eu tenho um padrão elétrico cerebral constante, tá? E uma faixa de frequência específica, tá? Que são a faixa de frequência dos ritmos sensórios motores, que vai ali entre 8 a 30 Hz aproximadamente. Tá? Quando o indivíduo sai do estado de repouso e imagina a realização de um movimento, imagina um movimento de algum membro do sistema nervoso periférico, né, mãos, pés, língua. Quando ele realiza a imaginação, acontece uma atenuação da atividade eletrocerebral. Então eu tenho uma mudança na energia da atividade eletrocerebral. E essa mudança na energia eu chamo de desincronização relacionada ao evento, que é o fenômeno estudado pelos sistemas BCI baseados em imagética motora. Tá? Então quando eu consigo mensurar essa desincronização, o momento que essa desincronização ocorre e aonde no escalpo ela ocorre, eu consigo controlar alguns dispositivos, né? Traduzir essa atividade elétrica, esse padrão que se alterou, em comandos, tá? E esses comandos podem ser enviados a dispositivos
diversos, ok? Só que é o seguinte, a atividade elétrica cerebral, ela possui uma alta variabilidade. Então, dependendo de um indivíduo para outro, e dependendo do mesmo indivíduo, tá? o mesmo indivíduo em momentos distintos, a sua atividade elétrica cerebral possui alta variabilidade. Porque nós temos milhões de neurônios na cabeça, e esses neurônios, eles comunicam através de pulsos cerebrais que eles não são os vetores para onde esses impulsos são enviados, né, para que haja comunicação entre os neurônios, ele não é único. Tá? Então, quando você tem um impulso cerebral, esse neurônio que originou esse impulso, ele atira para todos os lados, vamos colocar dessa forma. Tá? Então, a dimensionalidade da propagação da atividade cerebral, ela é complexa. Tá? Então, dependendo do indivíduo, isso pode se alterar. Há uma alta variabilidade da atividade elétrica cerebral dependendo do indivíduo. Tá? E à medida com que esse indivíduo aprende, ou à medida com que esse indivíduo sofre algum processo algum processo fisiológico ou psicológico, isso altera também a atividade elétrica cerebral. Então, um indivíduo cansado, desconcentrado, ele produz uma atividade elétrica cerebral diferente de quando ele está concentrado, quando ele pratica yoga. Né? Então, há uma alta variabilidade para o mesmo indivíduo e de indivíduo para indivíduo. Okay? Além disso, e na verdade isso faz com que os dados elétricos, né, captados pelo EEG, eles não sejam estacionários. Ou seja, eu não consigo dizer aquele indivíduo, o padrão cerebral dele é esse é o padrão. Não, ele não é estacionário. Tá? Então, existe um termo no sistema, no contexto de BCI, que é a dificuldade dos indivíduos em manter o engajamento. O que é um engajamento? O engajamento está muito relacionado com a concentração. Tá? Então, para você imaginar o movimento da mão direita, imaginar o movimento da mão esquerda, isso não é um processo trivial. Se eu falar para você assim, imagina o movimento da mão esquerda, é difícil, não é trivial. Você precisa se concentrar naquela tarefa específica de imaginar o movimento da mão esquerda e imaginar esse movimento. Se você estiver pensando na borboleta azul, por exemplo, naquele meio termo, você se desconcentra e o seu padrão elétrico cerebral vai se alterar. Então, os sistemas BCI, eles dependem muito do engajamento do indivíduo, que é a concentração do indivíduo em realizar aquela tarefa que ele precisa realizar. Tá? Então, nesse contexto, está inserido o nosso trabalho. O nosso trabalho, ele consiste na determinação da melhor janela amostral, para que eu consiga determinar qual tipo de movimento aquele indivíduo está realizando. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho o problema do engajamento, tem indivíduo que reage àquela tarefa rapidamente. Então, se eu disser o seguinte, imagina a mão direita. Tem indivíduo que tem uma reação rápida àquela ordem. Outros indivíduos demoram um pouco mais para se engajar. Então, outro indivíduo, ele consegue manter a concentração por um longo período. O indivíduo Z, não. Ele consegue sim imaginar o movimento da mão direita, isso gera o fenômeno no cérebro, mas ele tem dificuldade em manter aquela imaginação, em manter o engajamento. Então, quando eu vou aferir qual é o tipo de movimento imaginado, o tempo, a janela temporal daquele indivíduo é importante. Então, tem indivíduo que consegue manter um engajamento longo. Então, como ele consegue manter o engajamento longo, eu utilizar esse espaço amostral longo é interessante para eu poder dizer assim, beleza, ele está concentrado. Então, eu utilizo todo o espaço amostral e consigo, em cima de todos aqueles dados que estão dados eletroencefalográficos
que descrevem a atenuação, né, a atenuação da energia, que diz sobre o movimento realizado, eu considero toda aquele período amostral. Já o indivíduo B não. O indivíduo B ele manteve por meio segundo a concentração, mas ele conseguiu imaginar o movimento. Então eu vou considerar apenas aquela janela de meio segundo. Então o nosso trabalho ele visa, ele faz uma interpretação disso, tá? Para isso nós utilizamos um dataset, um conjunto de dados públicos, né, que é o conjunto de dados do BBCI, Competition for 2A. Ele é publicado, ele é disponibilizado nesse endereço, tá? E ele é um dataset muito robusto, muito utilizado no contexto de BCI. Tá? Ele possui os dados eletroencefalográficos aquisitados de 9 sujeitos, utilizando um amplificador EEG que coleta com taxa de frequência, né, de 250 Hz, ou seja, ele coleta 250 amostras da atividade elétrica cerebral por segundo. E esse dataset, durante o experimento, durante a etapa de coleta, foram utilizados 22 eletrodos de EEG mais 3 eletrodos de EOG, que é para captar o movimento dos olhos, o piscar dos olhos, que é colocado no lobo frontal do cérebro. Ok? Então, o meu conjunto de dados, ele em suma, ele possui os dados eletroencefalográficos, né, de 9 pessoas, tá? E coletados a uma taxa de frequência de 250 Hz, ok? Certo. Esse conjunto de dados, durante a coleta, foi utilizado um protocolo experimental que é de extrema importância para nós entendermos o nosso trabalho, tá? Os indivíduos, 9 sujeitos que participaram do processo, eles foram submetidos a um protocolo amostral, que é esse protocolo aqui, tá? Então ele é colocado os eletrodos no scalp, né, distribuídos utilizando um sistema de posicionamento universal, que a gente chama de sistema de posicionamento 10-20, tá? No scalp, esses eletrodos são distribuídos estrategicamente no scalp, e cada eletrodo ele vai coletando a atividade elétrica cerebral de forma contínua, sem parar, tá? E para não poder modular a atividade elétrica cerebral, o indivíduo é submetido a esse protocolo, né, de coleta, ok? Então, é apresentado para ele é colocado de frente a uma tela de computador, já com os eletrodos acoplados. Ele é submetido a uma tela e durante 2 segundos é mostrado para ele uma cruz fixa, fica fixa na tela. A partir do segundo 2 é apresentada alguma dica para ele, tá? Então, essa dica, né, naquele dataset específico que nós utilizamos, ela pode variar em 4 tipos, tá? Que é dica para a esquerda, dica para a direita, dica para cima e dica para baixo, tá? Setinha para a direita, enfim, utiliza uma setinha para representar a dica, tá? Se aparece uma setinha para a direita, isso quer dizer que ele deve tentar imaginar o movimento da mão direita. Se aparece setinha para a esquerda, ele deve tentar imaginar o movimento da mão esquerda. Setinha para cima, tentar imaginar o movimento da língua. E setinha para baixo, tentar imaginar o movimento do pé, ok? Dos pés. Então, a partir do momento que aparece a dica, ele tem um período para poder realizar a imagética motora relacionada àquela dica que foi apresentada, tá? A partir desse momento, ele tem quando ele termina, né, a imagética, passa o tempo para realizar a imagética, há uma pausa para ele poder descansar, tá? O processo de coleta ele é muito desgastante para o usuário, você forçar a concentração é desgastante, né?
E para que o usuário não se acostume, essa pausa ela é um tanto quanto aleatória. Ela vai de 1 segundo e meio, dura 1 segundo e meio a 2 segundos e meio. Para que isso? Para que o indivíduo não se acostume com o protocolo. Tá? O cérebro humano ele tem uma capacidade enorme de encontrar padrões e se acostumar. Tá? E isso, como a atividade elétrica cerebral ela ela é não estacionária, tem alta variabilidade, isso pode interferir na modulação da atividade elétrica cerebral. Isso pode provocar uma alteração no padrão de imagética daquele indivíduo. E é isso que acontece. Então, no nosso dataset específico, esse processo ele ocorre 72 vezes para cada uma das 4 classes que eu apresentei. Tá? Então, o dataset ele vai conter os dados de EG de 4 classes, né? E essas 4 classes foram imaginadas 72 vezes cada uma. Tá? Então, lá no meu dataset eu vou ter 4 vezes 72, 288 tentativas de imaginação no total. Ok? Cada tentativa, eu tenho dados dos 22 eletrodos acoplados na cabeça do indivíduo, tá? No scalp do indivíduo. Certo? Então, 288 tentativas, né? 72 para cada classe. Cada tentativa, dados de 22 eletrodos. Okay? E como a imagética motora ela ocorre no segundo 2 ao segundo 6, então, a partir do início da apresentação da dica até o tempo final para realizar a imagética motora, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 segundos, né? Então, se o nosso amplificador ele está coletando as amostras a 250 Hz, isso quer dizer que a cada segundo são 250 amostras, então 250 vezes 4 eu tenho 1000 amostras, 1000 números reais que vão descrever cada uma das épocas nos 22 eletrodos que discriminam aquela classe específica. Tá? Então, vão haver 22 por 1000 números reais que vão descrever a atenuação, aquela desincronização que vai identificar qual que é o tipo de movimento que ele realizou. Certo? Então, esses números aqui são as minhas variáveis independentes, tá? Que eu vou utilizar no meu processo de mineração, ok? Só que o meu dataset ele foi coletado em 2 dias, tá? Cada dia eles representaram como sessões. Então, a primeira sessão, que foi no primeiro dia, eles rotularam os dados. Então, quando o indivíduo imaginou a mão direita, rotulou-se que aquele espaço ali, amostral, representava a imaginação da mão direita. Tá? Quando ele imaginou a mão esquerda, mesma coisa. Então, a sessão do primeiro dia foi rotulada. No segundo dia, os dados não foram rotulados. Tá? Por quê? Porque o dataset ele é de uma competição, tá? Para que as pessoas pudessem testar os seus algoritmos de aprendizagem de máquina e conseguir validar esse algoritmo a partir da determinação das classes que estavam nesse dataset de avaliação. Tá? A partir do momento que essa competição se encerrou, os dados, os rótulos verdadeiros foram divulgados. Tá? Então, eu tenho acesso hoje aos rótulos dessa seção aqui. Então, cada um desses datasets, eu tenho, a primeira seção, eu tenho 288 por 22 por 1000
amostras representadas, que representam as classes, né? E aqui a mesma coisa, tá? Então, o meu dataset, ele possui dados de 9 sujeitos, então ele está organizado em 18 arquivos, né? Sendo 9 arquivos de treinamento, esse T quer dizer training, né? Então, para cada um dos indivíduos eu tenho esse prefixo, então A0 o indivíduo, né? Então vai de 1 a 9, e T, que significa training, que significa que esses dados estão rotulados, certo? Ponto GDF. O arquivo do tipo GDF, ele vai ter os dados brutos e vai ter o meu cabeçalho, né? Que são as minhas meta-informações que eu vou utilizar para saber aonde estão essas épocas aqui, tá? Temporalmente, né? Em que momento essas épocas estão? Porque como você pode observar, a partir do momento que você inicia o experimento, os dados eletroencefalográficos eles vão sendo gravados continuamente. Então, tudo isso aqui está sendo gravado, tá? Eu preciso identificar o período em que a imagética ocorre. Para isso, eu utilizo as meta-informações que eu tenho aqui no meu arquivo GDF, tá? E a mesma coisa para os arquivos de validação, tá? Então, o E quer dizer evaluate, né? Que é validação, e o prefixo é o mesmo. Então, para o indivíduo 1, A01, para o indivíduo 2, A02. Então, como eu tenho 9 indivíduos, eu tenho 9 arquivos aqui, 9 arquivos aqui. Então, o meu dataset, meu conjunto de dados, possui 18 arquivos que eu vou utilizar para o nosso processo de mineração, tá? Então, o protocolo de coleta ele segue esse princípio e é importantíssimo entender esse protocolo de coleta para basear nosso estudo, ok? Ok, então o processo de mineração que nós realizamos foi o seguinte: como os dados são coletados continuamente, eu vou ter lá em cada um daqueles datasets, né, para cada um daqueles sujeitos, eu tenho 672.522 amostras por 25, tá? Então aqui eu tenho as amostras gravadas continuamente pelo experimento, né? Então essas amostras aqui são 250 amostras por segundo durante aproximadamente 40 minutos, tá? Então dá mais ou menos esse número aqui. Por 25, que é os canais que eu tenho acoplados no indivíduo, né? Os 22 de EG e os 3 de EOG, tá? Posteriormente eu faço um processo de correção dos arquivos dos campos nulos, né? Esse processo ele tem que considerar alguma estratégia de média ou interpolação para que eu não possa fazer essa correção dos campos nulos de forma arbitrária. Porque se eu fizer isso, eu posso estar manipulando meu dataset, né, e fazendo com que ele tenha resultados alterados, né, de forma arbitrária. Isso não é nada bom no processo de mineração, tá? Precisamos evitar isso. Então, eu utilizo nós utilizamos uma estratégia para fazer essa correção dos campos nulos, fazemos a limpeza dos dados. A limpeza dos dados, basicamente, né, consiste no quê? Da gente eliminar a parte do experimento que não nos interessa, tá? Então nós fazemos essa limpeza para eliminar a parte dos dados que não nos interessa, tá? Posteriormente nós fazemos a seleção das variáveis relevantes, que é basicamente determinar quais são os eletrodos utilizados, né? Então, no caso, nós vamos utilizar os 22 eletrodos de EG apenas, nós não vamos utilizar os eletrodos de EOG, tá? Faz a extração das épocas, que é eu me limitar as minhas amostras, o meu período amostral, ao meu espaço em que a imagética motora ocorre, que é onde vai discriminar o movimento realizado, tá? Então aqui eu tenho, depois da extração de épocas, eu vou ter 288 tentativas de imaginação do movimento por 1000 amostras por 22 canais,
tá? Então essa vai ser a dimensão de cada um daqueles dois datasets aqui, ok? Posteriormente eu faço a rotulagem dos dados de validação, né? Então, como eu tenho aqui as épocas separadinhas, utilizando os metadados, né? Eu tenho a rotulagem dos dados de validação, porque como nós dissemos aqui, os dados de validação não foram rotulados inicialmente, tá? Em seguida, nós fazemos a normalização dos rótulos de treinamento, de forma que a rotulagem da validação e a rotulagem dos rótulos de treinamento sigam o mesmo padrão, tá? Então, se eu identifico aquela época da mão direita, da imaginação da mão direita como 1 no treinamento, eu tenho que fazer a mesma coisa na avaliação, no dataset de avaliação, tá? Então, posteriormente eu organizo e separo os rótulos por classe. Então, se eu tenho 288 por 1000 por 22, eu separo esses 288 por classe. Então, eu passo a ter uma dimensão de 4 por 72 por 22. Quer dizer que cada uma dessas classes possui 72 épocas por 22 por 1000, 22 canais por 1000 amostras, tá? Então eu faço isso para o dataset de treinamento, dataset de validação, e depois eu junto as duas bases, tá? Na dimensão das épocas. Então eu vou ter 4 classes, 144 para cada classe. Eu tenho 144 épocas, 22 canais por 1000 amostras, tá? Isso faz com que eu tenha um dataset, um conjunto de dados mais robusto. Então eu tenho mais dados que vão discriminar aquelas classes, né? Isso com certeza vai me ajudar a obter um padrão de generalização melhor na minha avaliação, tá? Então, se eu tenho mais dados que descrevem uma coisa, se eu tenho mais informação que descreve o seu padrão, eu vou conhecer melhor o seu padrão, okay? Então, por isso que nós fazemos esse processo de concatenação, tá? Então em seguida eu faço a seleção dos dados da mão direita e mão esquerda, porque como eu disse, o nosso estudo ele vai se limitar à determinação da mão direita em relação à mão esquerda e vice-versa, tá? Então diferenciar as duas, fazer essa determinação para todas as classes tornaria é possível, com certeza é possível. Mas no escopo do nosso trabalho, como a intenção na janela amostral, né, nós vamos simplificar essa etapa, porque fazer para todas as classes poderia, com certeza, torna o processo mais oneroso e uma fase que não é o foco do trabalho, tá? Então, para tirar essa complexidade dessas fases prévias, nós determinamos que nós vamos trabalhar apenas com a discriminação da mão direita e da mão esquerda, tá? Ainda assim, é um processo, como vocês podem observar, o conhecimento do protocolo e do dataset ele é bastante importante, certo? Então, nós temos aqui, então, a partir do momento que eu faço a seleção da mão direita e mão esquerda, eu tenho uma dimensão de 2 classes por 144 amostras, por 22 canais por 1000 amostras, 144 épocas, desculpa. Tá? E aí eu faço o processo de concatenação. É de praxe, em processo de classificação, eu utilizar um vetor apenas para as duas classes que eu vou classificar. Tá? Então, por exemplo, a metade desse vetor, ele contém as variáveis da classe A e a outra metade as variáveis da classe B. E é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Eu estou colocando em apenas uma matriz os dados das duas classes. Tá? Então, metade dessa matriz contém os dados da mão direita e metade contém os dados da mão esquerda, tá? Então eu passo a ter uma dimensão que é essa aqui, ó, tá? E então essa é a dimensão final após o pré-processamento, tá? Então são esses dados aqui que eu vou utilizar para minha etapa de processamento
em seguida, tá? Então esses dados já estão limpos, já estão normalizados e podem ser utilizados no processo de mineração, ok? Então, isso eu vou fazer, pessoal, para todos os 9 indivíduos, tá? Então, para 9 indivíduos eu vou fazer todo esse processo que eu fiz aqui. E, além disso, né, para os 9 indivíduos, nos 2 datasets, utilizando os 2 datasets, tá? Então, aqui é um loop de 18, né? Então, são 9 indivíduos para cada um dos datasets, tá? Na verdade, como eu faço os 2 simultaneamente, eu tenho um loop de 9 vezes aqui, né? Mas eu considero os 2 datasets. Já eu vou mostrar o código que vai ficar mais claro isso aí. Em seguida, nós vamos para o processo de mineração em si. Tá? Eu preciso descobrir o janelamento, né? Qual que é o janelamento ideal para aquele indivíduo. Então, nós determinamos que a janela mínima que nós vamos considerar, ela é de 1 segundo. Então, o tamanho mínimo da janela é de 1 segundo, né? Por exemplo, de 2 a 3, ou de 3 a 4, de 2,5 a 3,5, tá? Esse é o tamanho mínimo da janela. Determinando isso, eu tenho 28 janelas possíveis, tá? 28 janelas possíveis, certo? Então aqui eu tenho um for, né? Um for e um loop, né? Que constrói para mim esse janelamento, esses possíveis janelamentos, né? Então esse for, o resultado desse for vai ser uma matriz que eu vou ter 28 linhas, né? Cada linha eu tenho o início, o fim e a dimensão daquela janela, tá? Então, por exemplo, a primeira linha vai ser do 0 até 1, dimensão 1, né? Segunda linha, do 0 até 1,5, dimensão 1,5. Do 0 até 2, dimensão 2. Mais para frente, janela do meio até o 1,5, dimensão 1. Janela do meio até o 2, dimensão 1,5. Compreenderam? Então, eu vou ter essas janelas e a partir dessa matriz de janelas possíveis, o que eu faço? Faço para cada uma dessas 28 janelas, eu aplico o processo de pré-processamento que é genérico de sistemas BCI, tá? Então, em sistemas BCI, eu tenho, após a aquisição dos dados, né, eu tenho um processo de pré-processamento para que eu possa identificar qual que é aquele movimento que ele está realizando, tá? Esse pré-processamento ele consiste numa filtragem temporal. Por quê? Porque os dados eles são coletados, né, acontece a incidência muito forte de ruídos, né? Por exemplo, movimento do pescoço, movimento dos olhos, tudo isso interfere no sinal elétrico cerebral. E a escala onde o fenômeno que eu quero observar, que é a dessincronização, né? A atenuação da atividade elétrica a partir da imaginação do movimento, ela acontece numa escala de microhertz, né? de hertz, né? Então esse processo acontece na faixa de frequência de 8 a 30 hertz, enquanto que um ruído, né? O movimento do pescoço, por exemplo, ele acontece numa escala de milhares de hertz, tá? Então, eu preciso fazer um processo de filtragem, né, para poder desconsiderar esses ruídos, tá? Então, em geral, nós utilizamos, para isso, nós utilizamos alguns algoritmos de filtragem que, por exemplo, os algoritmos IR, né, Butterworth ou FIR, ou utilizamos um processo de conversão daqueles dados numa dimensão
temporal para uma dimensão de frequência, tá? E utilizando, por exemplo, o FFT, tá? Para quê? Para que eu consiga fazer um filtro passa-baixa, onde eu consiga eliminar as frequências acima de 30 Hz. Então, todo sinal que está acima de 30 Hz, eu simplesmente desconsidero. Isso vai fazer com que aqueles dados iniciais que eu tinha, eles sejam transformados, tá? Então, aqueles números que descreviam a energia do sinal, ele vai ser transformado considerando apenas a faixa de frequência de 8 a 30 Hz, tá? Então, no nosso trabalho, nós utilizamos um modelo de IR, tá? De impulso infinito, né? Resposta a impulso infinito, né? O IR é um filtro de resposta a impulso infinito utilizando o algoritmo Butterworth, tá? Para isso nós definimos a ordem desse filtro como 5 e a frequência mínima e máxima em 30 Hz, que é a frequência que descreve os ritmos sensórios motores, que é onde eu consigo, na maioria das pessoas, observar a desincronização relacionada ao vento causada pela imagética motora, tá? E além disso, além da filtragem temporal para eliminar os ruídos, eliminar os artefatos, né, eliminar a incidência desses ruídos sobre o sinal EEG, eu preciso realizar um processo de filtragem espacial. Por quê? Porque, como eu disse, os dados são coletados de 22 eletrodos, né? E esses 22 eletrodos estão espalhados no escalpo. É sabido que, por exemplo, quando eu imagino o movimento da mão esquerda, a relação desse movimento ela é mais discriminativa na parte contralateral do cérebro. Então, o movimento da mão esquerda ele apresenta uma discriminação melhor em eletrodos que estão colocados na parte direita do cérebro, certo? E o inverso também é o contrário, o movimento da mão direita, eletrodos na parte melhor discriminado em eletrodos na parte esquerda do cérebro, tá? No hemisfério esquerdo do cérebro. Então eu preciso fazer uma filtragem temporal para saber qual que é a origem do meu sinal, tá? Isso vai fazer com que eu consiga determinar melhor qual que é o tipo de movimento realizado, tá? Então, a filtragem espacial, né? Espacial quer dizer o espaço do escalpo, ela é importante em sistemas BCI. E após a filtragem espacial, eu faço a extração das características extração e seleção dessas características a partir dessa filtragem espacial. Então, eu vou transformar os meus dados de forma que eles fiquem mais discriminativos, aqueles eletrodos consigam discriminar melhor a classe relacionada que melhor lhe relaciona, tá? Então eu vou ter aqui, eu posso extrair e selecionar essas características utilizando de forma a deixar as características de cada uma das duas classes bem separadas, né? Bem discriminadas. Então elas vão ficar com características bem distintas entre elas, tá? Para que eu possa aplicar um processo de classificação ali. Para fazer todo esse processo de filtragem espacial, extração e seleção de características, nós buscamos um método só que faça isso, que é os padrões espaciais comuns, tá? Para não entrar no mérito de testar todas as possibilidades de pré-processamento, tá? Como não é o foco do nosso trabalho. Então nós utilizamos a técnica mais utilizada, comum, né, na literatura, que é o CSP, que é muito eficiente para fazer o processamento de duas classes, tá? Para discriminar duas classes. Ela é ampla quando você quer discriminar duas classes, é a técnica mais utilizada, com certeza, tá? Então o CSP ele é baseado num processo de covariância entre as variáveis. As variáveis
são os canais. Então, faz o processo de covariância entre os canais para mim poder identificar espacialmente aquele fenômeno, tá? Então, em seguida, eu faço uma extração e a seleção das características, né? Uma das finalidades desse processo é você converter aquela matriz, né, que eu tenho 22 canais por 1000 amostras ou 500 amostras, depende do tamanho da minha janela, né, que eu estou tratando, e compactar a informação, porque eu vou ter a correlação entre os eletrodos, né, a covariância, a partir da covariância deles. Então, eu vou ter uma matriz de covariância representada em P por P, que é o quê? Número de canais por número de canais, tá? E vai ser a classe, ela vai ser evidenciada, elas vão ser discriminadas, tá? Então, esse processo ele também funciona como um processo de redução de dimensionalidade. Então, da mesma forma que eu tenho 22 por 1000, eu passo a ter 22 por 22. Então, veja que eu tenho uma redução drástica de dimensionalidade sem perder a variabilidade dos dados e a discriminação entre as classes, tá? Então, o processo de filtragem, extração e seleção de características, ela funciona aqui na nossa abordagem de mineração como um processo de redução de dimensionalidade também, ok? Então, eu passo a ter isso aqui, ó, a dimensão pós-filtragem espacial é de 222 por 22 por 22. E a dimensão após a extração e seleção de características vai depender de quais características eu quero utilizar. Né? Quantos componentes vão descrever as minhas classes, cada uma das minhas épocas, né? Então, por exemplo, se eu definir o componente CSP, os componentes é um argumento que eu passo como parâmetro para o cálculo do algoritmo CSV. Então, por exemplo, se eu tenho 22 canais, são 22 características, né? Então, eu posso simplesmente utilizar as 22 características, né, que vão discriminar aquela classe. Então, eu vou ter metade dessas características vão discriminar uma classe, metade das características vão discriminar a outra classe em relação a outra classe. Então, eu vou poder separá-las. Então, se eu quiser colocar apenas 10, então são 10 pares. Então, 5 vai discriminar uma classe, 5 vai discriminar outra classe. Então, dependendo da quantidade, do número de componentes que eu quiser, eu vou ter uma dimensão diferente aqui. A que nós utilizamos nesse trabalho é justamente essa aqui. Nós utilizamos 10 características, que é o suficiente para discriminar as classes, né? Nós testamos com outras possibilidades, com 22, com 11, com 12, com 8, com 4, e o resultado o limiar, né, nós definimos como limiar de progressão da acurácia do nosso método, foi em 10, o número que nós melhor decidimos como melhor, né? Então é 10. Então, todo esse processo aqui pode ser automatizado num trabalho futuro, né? Por exemplo, você definir qual o componente que melhor, o número de componentes que melhor discriminam as classes, correto? Então, qual que é, por exemplo, a ordem ideal do filtro, qual que é a frequência máxima e frequência mínima ideal, né? Então, tudo isso pode ser um processo otimizado, tá? Aqui nós adotamos essa parte como arbitrária porque não é o foco do trabalho, tá? Então, em seguida, após esse processo, é o processo de classificação, que aqui nós aplicamos o modelo de classificação. Então, pode perceber que o nosso modelo de mineração, ele consiste no modelo de filtragem, né? O modelo de filtragem espacial, extração e seleção de características e o modelo de classificação, tá? E aqui sim,
né? Que aqui é o que nós vamos de fato discriminar as duas classes, né? Então aqui nós utilizamos 6 tipos de classificadores, tá? O LDA, o SVM, uma rede neural MLP, né? Um algoritmo de Naive Bayes, uma árvore de decisão e os vizinhos mais próximos, tá? Para cada um desses métodos nós utilizamos uma validação cruzada para não deixar arbitrária a decisão de separar a base, né, essa base final aqui em treinamento e validação, não deixar esse processo arbitrário. O que nós fizemos foi utilizar a validação cruzada de 10 por 10, que vai pegar esses dados aqui, dividir em 10 partes e fazer o teste, e pegar uma parte como treinamento, 9 dessas partes como treinamento e uma como validação, rodar. Depois ele muda, pega a segunda parte como validação e as outras 9 como treinamento, roda. Ele vai ter uma acurácia, né? Então eu vou realizar esse processo 10 vezes, então todos os dados aqui em um momento vão ser de validação ou de treinamento, tá? Então todos os dados vão ser utilizados tanto para validação quanto treinamento. E isso é importante porque eu não forço, né? Porque se eu separar, simplesmente disser que metade de 200 épocas dessa vão ser treinamento e 88 vão ser validação, vão ser teste, né? Eu estou definindo de forma arbitrária. Pode ser que nessas 88 aqui eu tenha épocas que descrevem bem aquelas classes, só que elas não estão sendo utilizadas para a construção do modelo. Por quê? Porque elas estão na fase no dataset de teste, né? Então, para evitar isso, para que todas as épocas participem tanto do teste quanto do treinamento em algum momento, eu utilizo a validação cruzada, tá? Que é o processo que nós observamos que é mais utilizado em artigos científicos, por exemplo, tá? Porque é um processo que não traz viés para o trabalho, né? Porque todos os dados estão sendo de fato testados, ok? Então, a partir do momento eu vou ter 10 acurácias, né, daquele método, e aí eu faço uma média dessas acurácias e vou ter a acurácia média daquele classificador, tá? Então, após fazer esse processo, nós obtivemos o resultado como LDA, o melhor método de classificação. Aqui eu tenho essa tabela aqui, ó, que eu tenho a média, a mediana e o desvio padrão, né, de cada um daqueles classificadores lá, e o LDA foi o que obteve a melhor média, né, entre as validações. Aqui eu tenho o gráfico, né, que você pode ver que veja que varia de sujeito para sujeito, né? Aqui eu tenho o gráfico da acurácia por sujeitos. Eu consigo observar como você vê como é a variabilidade dos dados EEG, né? Os dados EEG, de fato, é complexo você trabalhar com eles porque há uma grande variabilidade, né? Então veja que o LDA ele foi bom para o sujeito 1, né? E ele se manteve para a maioria dos sujeitos, mas em alguns casos ele teve uma perdazinha, por exemplo, em relação ao KNN. Então o KNN, para alguns sujeitos, ele foi o método que melhor discriminou as classes, tá? Então veja que a variabilidade dos dados é tão grande que, dependendo do método que você utiliza para classificar a imagética realizada, pode interferir nos seus dados, nos seus resultados, tá? Veja, por exemplo, aqui o caso do SVM. O SVM para o sujeito 1,
ele foi também o terceiro ou o quarto, um dos melhores, né? Para o sujeito 8 também, foi o terceiro melhor, né? Agora, olha para o sujeito 5, né? O SVM foi um dos piores aqui, tá? O sujeito 2, tá? Então, tem uma alta variabilidade, inclusive nos métodos de processamento, ok? Bom, e o experimento foi esse. Aqui nós temos o código. Essa foi a metodologia utilizada, né? Aqui nós temos o código utilizado para correção dos campos nulos, né? A função para carregamento da base, a normalização dos rótulos, tanto de treinamento quanto de teste. Aqui eu tenho a rotulagem, né? Daquele dataset de validação, né? O A01E, né? A02E, eu tenho aqui inserido a minha rotulagem, tá? E a normalização dos dois datasets para cada um dos sujeitos. Eu vou passar por essa etapa aqui. Aqui eu faço a extração das épocas, né? Que de fato eu vou tirar aquele espaço amostral dos sinais EG que eu vou trabalhar, tá? O janelamento, né? A função para janelamento, ela vai ser utilizada em cada uma das janelas. Eu vou chamar essa função aqui. Aqui já entra no escopo dos sistemas BCI, né? Que eu faço a filtragem. Nós construímos aqui dois tipos de filtragem, né? Que é por FFT, né? Que é a transformada de Fourier, tá? Que eu vou transformar os dados no domínio do tempo, no domínio da frequência, para poder passar definir a faixa de frequência que eu vou utilizar. Mas a FFT nós não utilizamos no nosso trabalho, tá? Nós definimos o IR como o nosso método de filtragem temporal, né, para simplificar, como eu disse, como não é o foco do trabalho, nós simplificar a etapa de pré-processamento, certo? Mas resultados com a FFT pode ser comparados com resultados obtidos com IR em um trabalho futuro, tá? De todo modo, ele já está implementado aqui, certo? Aí aqui eu tenho a implementação do CSP, tá? Que é a filtragem espacial e extração e seleção de características. Eu vou chamar essa função para todas as janelas, tá? Então aqui eu tenho o treinamento e a transformação dos dados, ok? No método CSP. E aqui eu tenho o experimento em si. Então eu defino alguns parâmetros gerais, né? Como os sujeitos, que vai de 1 a 9, né? As classes, que vai de 1 a 4, um dataset, os tipos de datasets que eu tenho, né? Que é de treinamento e validação. Aqui eu passo a pasta onde esses datasets estão, a frequência de amostragem, né? Que está relacionada à frequência utilizada lá no amplificador durante o experimento. Tudo isso é definido pelo dataset, tá, pessoal? Aqui eu defino qual que é o tamanho da janela mínima. Nós definimos no nosso trabalho como 1 segundo, poderia ser meio segundo, tá? Aqui o Tmin e o Tmax representam o início da imagética e o fim da imagética. Então você pode observar aqui no nosso protocolo que o início é no 2 e o fim é no 6. Então é exatamente isso que eu estou fazendo aqui, tá? Aqui eu defino o filtro, como eu disse, eu estou passando o IR como filtro, eu poderia passar o FFT, tá? Mas vamos utilizar apenas o IR nesse trabalho. A ordem do filtro nós colocamos como 5, poderia ser 2, 3, 6, tá? Mas nós definimos como 5. Frequência low frequency, né? Que a frequência 0 em 8 Hz, frequência final de 30 Hz. O número de componentes, como eu informei aqui, é 10, tá? Vamos discriminar as classes em cada uma das épocas. A percentagem do dataset de treinamento, de teste, né? Eu coloquei 70%, mas nós não vamos utilizar isso aqui. Eu coloquei já eu falo por quê. Porque nós implementamos métodos arbitrários também,
para poder testar, né, se a validação era a melhor escolha de fato, né. Scaffolds é a quantidade de validações, né, da validação cruzada. Então eu vou separar o meu dataset final, meu conjunto de dados, em 10 partes, né? Então eu defino como 10, que é o número mais utilizado na literatura, tá? Você dividir o dataset em 10 partes e fazer testes em cada uma dessas 10 partes, tá? O classificador, que ele pode ser 6 classificadores. Aqui eu estou definindo o LDA, mas ele pode ser 6 classificadores. Aqui eu faço a criação das janelas possíveis, né, a partir da janela mínima que eu defini aqui. Então vai de 0 a 4, né, que é a dimensão total aqui, ó, né, de 2 a 6 eu tenho 4 segundos, então eu considero esse espaço e eu vou ter todas as janelas, tá? Então, aqui eu defino alguns vetores para eu utilizar na frente e faço o processo de mineração para cada um dos sujeitos, tá? Então, eu carrego a base, eu extraio as variáveis que eu quero, né? Só apenas os 22 eletrodos, ok? Corrijo, né, os dados, né? Os dados nulos, chama a função lá de cima. Depois eu faço a rotulagem, a normalização dos rótulos dos dois datasets. Faço a extração das épocas, ó, tudo estou chamando as funções lá de cima. E depois limpo novamente, né, as épocas. Então, na verdade, eu nem precisaria disso aqui, porque eu já estou fazendo aqui em cima nos dados brutos, mas nós colocamos aqui para uma questão de custo computacional, né? Na verdade, o ideal seria você comentar isso aqui, utilizar isso aqui, porque o custo disso aqui é bem menor que esse, porque nessa fase eu estou considerando ainda todos os dados que estão no dataset, ou seja, essa dimensão aqui. Então eu estou limpando dados que eu nem vou utilizar, né? Então eu poderia simplesmente fazer isso no final, mas eu deixei as duas coisas, que uma não vai interferir na outra. Nosso foco não é validar o custo computacional, né? Então, deixemos as duas questões. Então, eu vou fazer isso para os dois datasets, né, de treinamento e de validação, esses caras aqui, tá? E continuo. Para o sujeito, o que eu faço? Eu faço junto os dois datasets, né? Aqui eu tenho todas as classes representadas ainda, certo? E em seguida eu faço a separação das classes que eu quero. Então, classe 0 e classe 1, né? Na coluna 0 e na coluna 1 eu tenho no S0 eu tenho os dados da mão esquerda e o S1 tem os dados da mão direita, que de fato eu faço a delimitação, né, para me poder trabalhar no processo de mineração em si. Então essa parte aqui é a parte de pré-processamento, né, que nós vimos lá na frente. Aqui eu tenho o dataset que vou trabalhar na mineração. Então eu faço o janelamento, né? Qual é o janelamento? Todos eles. Então, aquelas 28 janelas que eu gerei aqui, possíveis janelas, para cada uma delas eu vou fazer esse processo, né? Que é o que? Janelar, pegar as amostras daquela janela específica, passar o filtro, que nesse caso ele vai entrar só nesse if aqui, né? Porque eu não estou utilizando a FFT, mas já está aqui implementado, se quem quiser utilizar. Então, faço o filtro temporal, seleciono e extraio as características, né? Faço a redução de dimensionalidade, que eu vou utilizar o modelo CSP, né? E em seguida eu faço a classificação. E aí aqui sim, dependendo do classificador que eu estiver definindo aqui, ele vai definir um modelo de classificação, tá? Então aqui eu tenho o LDA, eu tenho o SVM, né? Eu tenho esses parâmetros aqui, foram definidos de forma arbitrária, mas podem ser definidos também em forma automática. Claro que isso vai onerar
né? Principalmente em relação ao custo computacional onerar o modelo, se eu for descobrir o parâmetro ideal, né? Aqui eu aplico a rede neural, né? Eu utilizo a quantidade máxima de iteração de 1000, eu utilizo uma taxa de aprendizagem de 0,01, né? E a cada uma das camadas, né? E aplico a função sigmoide, né? Como a função de ativação dos neurônios, ok? Enfim, também definido de forma arbitrária. Nós realizamos testes de tentativa e erro para poder definir esses valores aqui. Claro, possivelmente pode ter valores ótimos, né? Ou melhores, né? Mas, novamente, isso não é o foco do nosso trabalho, né? Aqui é um modelo Naive Bayes, aqui a árvore de decisão e aqui um KNN, tá? Então, dependendo do argumento que é passado aqui para o classifier, eu tenho a realização de definição de um desses modelos, tá? Nós rodamos todos e obtivemos como resultado o LDA, como nós já mostramos aqui, certo? Beleza, então, a partir disso, nós fazemos um processo de criação, né? A gente roda a classificação, né? Dependendo do modelo que nós definimos aqui, a gente roda para todas as janelas o CSP, o LDA, né? O classificador que foi definido, e aplica o processo de validação cruzada, tá? Então eu faço uma estratificação que eu pego amostras dentro do meu espaço amostral, amostras aleatórias, né? Então, dentro daquelas 288 épocas que eu tenho, eu pego épocas aleatoriamente, né? Então, eu não defino um espaço para essas épocas de treinamento e validação. Tudo isso é feito de forma randômica, né? Para mim não enviesar o meu trabalho. Mas é mantido uma estratégia de estratificação, que é o que? Eu mantenho uma proporção entre as duas classes, tá? Então, se eu pego 288 dividido por 10, né, vai dar ali 29 amostras para teste. Então, dessas 29 amostras, vamos arredondar para 30, dessas 30 amostras eu tenho aproximadamente 15 para a mão direita e 15 para a mão esquerda, para mim não enviesar novamente a minha classificação, tá? Então, esse é o processo de estratificação. Então, eu faço esse processo de estratificação e aí, dentro dessas 10 acurácias aqui, que vão ser apresentadas, eu construo uma matriz de confusão para cada uma dessas 10 acurácias, né? E a partir disso eu tiro uma média, né, daquelas classificações, né, daquelas 10 classificações, ok? Aqui, ó, a média daquelas 10 classificações, ok? Certo? Aqui, ok? E aí eu vou ter, então, para cada uma das janelas, eu vou ter uma acurácia média, certo? E essa acurácia média eu adiciono a um vetor global, então, para cada um dos sujeitos, eu vou ter uma acurácia média, tá? E aí eu faço todo o processo de quê? De análise, que é a geração dos gráficos, que é a geração dos coeficientes de correlação entre as variáveis, entre o início e o fim da janela, a dimensão da janela, e aí eu vou obter os meus resultados. Então, toda essa parte aqui para baixo é o processo de análise. O modelo, especificamente, está daqui para cima, que aqui já são a análise dos resultados, tá? Aquele argumento que eu disse aqui, percentual de teste, ele é utilizado nesses testes que nós fizemos aqui, ó. Esses testes que nós fizemos aqui, que é para determinar de forma arbitrária, né? Então, em vez de fazer uma validação cruzada, nós também testamos a abordagem de validação única, né?
Então, eu segrego os dados de treino e validação utilizando uma forma mais arbitrária, né? Então eu posso definir, né? Se é 70% teste, 30% treino. Então, tudo isso é feito de forma arbitrária. Então, tem umas linhas de códigos aqui, ó, que nós utilizamos para testar, estão comentados, porque, como eu disse, nós definimos como método utilizado no trabalho a validação cruzada, ok? Então é isso. Aqui eu tenho os resultados, né? Então aqui eu mostro no gráfico box plot a taxa de classificação do LDA para cada um dos sujeitos. Ó, a gente pode observar que o sujeito 3 ele tem uma taxa de classificação altíssima em relação ao bem melhor que a taxa de classificação do indivíduo 2. Isso quer dizer o quê? Que o indivíduo 3 ele consegue imaginar melhor o movimento de uma forma mais discriminativa, o movimento da mão direita e a mão esquerda, tá? Então conseguir discriminar melhor. Isso pode estar relacionado com a concentração do indivíduo, com a capacidade do indivíduo em imaginar o movimento, né? Mesma coisa aqui o sujeito 8, tá? É o sujeito 5 também teve uma discriminação menor. Aqui eu tive alguns outliers, né? Então, por exemplo, aqui no sujeito 3 eu tive em uma das janelas eu tive uma classificação aqui abaixo de 77,5%, em torno de 75%, tá? Mas a média geral, a mediana, está em 92%. Você pode observar aqui na tabela. Então, o sujeito 3, eu tenho aqui uma mediana de 91,11%, né, na acurácia de classificação, tá? Então, e aqui eu tenho o comparativo, como eu já mostrei, o comparativo entre todos os classificadores, certo? A figura 4, ela mostra a relação da dimensão da janela com a taxa de classificação. Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho os sujeitos representados aqui por essas retas coloridas. Então, por exemplo, o sujeito 8, tá? Que é essa reta mais acima, né? A medida com a janela de 1 segundo, uma janela menor de 1 segundo, ele teve uma taxa de classificação em 83%, aproximadamente 84%. À medida que a janela amostral foi aumentando, eu tive um acréscimo, né, diretamente proporcional na acurácia. Então, uma janela grande, uma janela de 4 segundos, esse sujeito teve a sua melhor acurácia, tá? Então, aqui em torno de acima de 95%. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o sujeito ele tem um bom engajamento. Então, ele conseguiu manter o engajamento por 4 segundos, de forma que eu pudesse discriminar melhor as classes em uma janela amostral maior, tá? Então, se eu utilizar uma janela amostral pequena, eu tenho uma acurácia mais baixa, tá? Já o sujeito 5, por exemplo, ele já teve um padrão mantido aqui, ó, independente da janela aqui, o tamanho da janela, ele sempre teve uma acurácia baixa, mas ele teve o seu ápice de classificação, apesar de ser um limiar pequeno aqui, de 56% aproximadamente, de 54 para 56, ele teve a melhor numa janela de dimensão 2,5. Então, janelas que vai de 0 a 2,5, ou de meio a 3, ele teve uma classificação melhor, tá? Isso quer dizer o quê? Um sistema BCI adaptativo àquele sujeito 5, se ele considerar uma janela de 2 segundos, né? 2 segundos e meio, ele vai ter a melhor discriminação entre as classes, tá? Então, ó, veja como é interessante essa ideia.
Aqui eu já tenho a correlação entre a dimensão da janela e a taxa de classificação. Tá? Aqui eu já passo a linha de melhor ajuste, né? Que é a linha de regressão, onde eu consigo observar a correlação entre a dimensão e a acurácia. Ó. Veja que para o sujeito 1, que é esse primeiro gráfico aqui, eu tenho uma correlação forte e positiva. Ó. Então, a maioria deles é uma correlação forte e positiva. Então, à medida que a janela, a dimensão aumenta, a acurácia também aumenta. Né? Então, tem uma correlação forte e positiva. Eu tenho dois sujeitos 5, que são sujeitos que têm uma discriminação baixa, né? Entre as classes, que aí eu não posso dizer que há uma correlação forte. Né? Eu tenho uma correlação aqui moderada no sujeito 2, né? Que pode ver que a inclinação da reta ela é moderada, mas veja o distanciamento aqui, né? da linha. Então, já não é uma correlação considerável, né? E aqui no sujeito 5 pior ainda, tá? Então quase que não é positiva, né? Poderia ser inclusive negativa. Veja a variabilidade aqui que eu tenho no sujeito 5, correto? Aqui eu tenho a tabela, né? Que é o coeficiente de correlação, coeficiente de determinação, que nada mais é que coeficiente de correlação ao quadrado. Esse coeficiente de determinação, ele diz o quanto que as variáveis, que a variável dependente, que no caso aqui é a dimensão da independente, que no caso aqui é a dimensão da janela, pode explicar a variável dependente, que é a acurácia. Então, 91% da acurácia é explicada apenas pela dimensão aqui no sujeito 1. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, dependendo da dimensão que eu adotar, eu consigo determinar a acurácia. Certo? E aqui, ó, eu posso dizer o seguinte, ó, que dimensões até 3.5, né, janelas de até 3.5 segundos de dimensão, eu vou ter um acréscimo progressivo na acurácia. Tá? Então, a janela de 1, janela de 1.2, a janela de 1 tem uma acurácia X, a janela de 1.2 vai ter uma acurácia melhor do que X. Tá? Então, eu consigo atribuir essa correlação. Tá? E a mesma coisa nós fazemos para os inícios da janela. Tá? Então, aqui, ó, janelas que se iniciam em 0 até 3, né? Como eu tenho janelas de no mínimo 1 segundo, eu não tenho janelas iniciadas em 4. O máximo é 3, porque janelas iniciadas em 3, elas precisam ter uma dimensão de 1 segundo. Vai até 4, que é o limite da janela que eu tenho. Né? Então, janelas que iniciam de 0 até 3, elas já têm um padrão diferente da dimensão. Então, as melhores janelas são as janelas para qualquer um dos sujeitos, com exceção do sujeito 2, né? O famoso sujeito 2 e 5, né, que estão aqui embaixo. Sujeito 2, eu tenho e o sujeito 4 também, ó. Eu tenho a melhor janela está aqui no início 0.5, tá? Então, a partir do momento que a dica é apresentada, meio segundo depois, é um bom local de se iniciar a janela para o sujeito 8, para o sujeito 3, para o sujeito 9, por exemplo, ok? O sujeito 4, o melhor momento de se iniciar a janela é no segundo 1, tá? Ou seja, 1 segundo após o início da apresentação da dica. Tá? Então ele tem ele consegue iniciar a imaginação do movimento nesse segundo aqui, tá? Então está próximo desse segundo aqui. Então veja que eu construí um sistema BCI adaptativo ao sujeito, né, que consiga determinar qual o momento, qual os dados que eu posso utilizar para determinar a imaginação do movimento. Tá? Então eu posso construir um sistema que seja adaptativo ao sujeito, ok?
E aí aqui, ó, na análise de correlação e regressão, eu tenho um padrão diferente. Aqui eu continuo tendo a correlação forte, né? Mas ela é negativa. Então, à medida que as janelas são iniciadas, tem início mais tardio, né? Eu tenho uma queda na acurácia. Ó. Veja que eu tenho uma relação inversamente proporcional entre o início da janela e a acurácia. Isso vem a calhar mesmo, é o esperado, porque manter o engajamento é complicado, né, em sistemas BCI. Você manter a concentração é complicado. Então a dica foi apresentada no segundo 0 e você iniciar a janela no segundo 3, ou seja, 3 segundos depois que a dica foi apresentada, é um período longo, considerando o universo BCI, né? Então é difícil a pessoa lá no segundo 3 ainda estar engajada no movimento. E aí lá no segundo 3 eu não vou ter mais aqueles mesmos dados determinativos das classes, né, discriminativos da classe. Tá? Então isso é esperado pelo engajamento, né, dos indivíduos. Então aqui eu tenho a tabela, né, e aqui a gente pode ver que a correlação ela é forte e negativa para a maioria dos sujeitos, menos no sujeito 7, porque o sujeito 7 ele tem veja que a curva ela é menos acentuada, né? Então ele tem uma correlação moderada, não tem uma descendência aqui tão forte na linha de melhor ajuste aqui da regressão, ok? Aqui já é o resultado final da nossa análise, né? Que é a definição da melhor janela por sujeito. Então, de acordo com a análise, nós definimos aqui, ó, o sujeito 1, né, que é representado aqui, que é um vetor, né, que vai de 0 a 8. O 0 representa o sujeito 1 e o 8 representa o sujeito 9. E aqui vou de 1 a 9, então, né? Então, sujeito 1, ele teve uma janela que se inicia, a melhor janela dele é a janela que se inicia em 0,5 e finaliza em 4. Tá? Então, a janela que tem dimensão de 3,5. Tá? A acurácia que se obteve nessa janela, 84%, né, de sucesso na classificação utilizando essa janela aqui. Tá? O sujeito 2 teve 96%, assim como o sujeito 7, o sujeito 8. Tá? No caso do sujeito 2, a melhor janela é a janela que vai de meio a 2,5, que é a janela mais utilizada em estudos BCI, tá? Janelas que vão de meio a 2,5 são as janelas mais utilizadas em sistemas BCI, que é a janela ali que está logo após a apresentação da dica, meio segundo depois, no início da apresentação da dica, e de dimensão 2, né? A janela que vai de 0,5 a 2,5, tá? Mas veja que essa janela, amplamente utilizada em sistemas BCI, ela só foi a melhor janela no nosso estudo para o sujeito 2. Em nenhum dos outros sujeitos, essa janela se repetiu. Tá? Então, isso a gente pode considerar como um ganho do nosso trabalho, que é justamente incentivar a utilização de abordagens adaptativas, né, em sistemas BCI, que se adaptem ao sujeito, né, inclusive na determinação da janela amostral, tá, em busca de uma melhor forma de discriminar as classes, de discriminar o movimento. Porque, por exemplo, algumas aplicações, se você estiver trabalhando, por exemplo, com o controle de drones, né, você, por exemplo, controlar o drone utilizando o sistema BCI. Se você falar assim, para você imaginar o movimento da mão direita, você espera que o drone vá para o lado direito e ele ir para o lado esquerdo, isso não é satisfatório. Você está trabalhando com um dispositivo de alto grau de complexidade e se do lado esquerdo tiver um outro drone, né? Então,
Você precisa manter um alto grau de confiabilidade no controle, dependendo do dispositivo que você estiver controlando, tá? Então, ter uma acurácia melhor, utilizar um método de classificação melhor e adaptativo é interessante. Então, o nosso trabalho ele pode ser utilizado como baluarte nisso aí, tá bom? Então, beleza. Então, para o sujeito 8, 9, por exemplo, eu tive aqui uma classificação, a melhor classificação em janelas que vão de meio a 2, né, com a dimensão de 1,5, portanto, tá? Aqui eu tenho o nosso menino dos olhos, né, do nosso trabalho, que é representado. Nós utilizamos aqui o estilo do gráfico Box Plot, mas isso aqui é só uma representação do que está nessa tabela aqui. Mas é uma representação gráfica que dá para você comparar visualmente melhor, né, cada indivíduo. Ó. Veja que o indivíduo 1, olha o indivíduo 1 aqui. Ó. Então, o indivíduo 1 teve a melhor classificação em janelas que iniciavam de meio a 4 segundos. Né? Então, veja. Ó. Compare o indivíduo 1 com o indivíduo 6, por exemplo. O indivíduo 6, uma janela menor, foi a melhor, foi a melhor classificação obtida, tá? Então isso quer dizer o quê? Que o custo computacional, o que quer dizer isso? Quer dizer que como os dados são coletados a 250 Hz por segundo, então aqui eu tenho 3 segundos e meio, né? De meio a 4 segundos, então 3 segundos e meio, então eu vou ter aí 875 amostras, né, por época. Então, analisar 875 amostras e analisar 250 amostras possui custo computacional diferente, concordam? Concordam? Então, o custo computacional para o sujeito 6 com certeza vai ser menor que o custo computacional para o sujeito 1. Tá? Além de eu definir a melhor janela amostral, ainda tem um impacto no custo computacional. Tá? Então veja a discrepância entre os indivíduos. Ó. Não obtivemos nenhuma das janelas iguais para os indivíduos. Então, a janela do indivíduo 1 é diferente da do 2, que é diferente da do 3 e assim por diante. Então veja que a melhor janela, dependendo do indivíduo, ela varia bastante. Tá? Aqui nesse gráfico eu tenho os inícios em relação aos fins, né, das 28 janelas. Então as bolinhas representam os fins das janelas e aqui eu tenho os inícios, né? Então veja aqui, ó, que pegar aqui o sujeito 1, a partir das janelas que iniciam em meio segundo, as janelas que terminam em 4 segundos, elas só tendem a cair. Ó. Então, janelas que iniciam em meio segundo têm uma acurácia e finalizam e terminam em 4 segundos, têm uma boa acurácia. Janelas que iniciam em 1 segundo e também terminam em 4 segundos já têm uma acurácia menor. Então, eu tenho uma descendência aqui. Então, aqui eu estou comparando a acurácia entre os inícios e fim, entre a relação de inícios de janelas e fins de janelas, ok? Para cada um dos 9 sujeitos, certo? Então é isso, isso é o que o nosso estudo ele tem a trazer. Uma questão interessante que nós chegamos a testar também é que as classes também, elas representam... existem classes que são mais discriminativas entre si, né? Por exemplo, você discriminar a mão direita da mão esquerda é uma coisa, mas você discriminar a mão esquerda da língua é outra coisa. São movimentos completamente diferentes, né? Então, você utilizar um outro conjunto de classes no estudo, isso pode alterar os resultados. Então aqui eu tenho uma nova tabela completamente diferente, com acurácias totalmente diferentes, utilizando mão esquerda e língua, por exemplo. Tá? Então,
Certamente isso tem que ser investigado em estudos futuros, né? Não é o escopo do nosso trabalho, será investigado futuramente. A correlação do escopo, né, das classes utilizadas com a janela, tá? Então, dependendo da classe utilizada, a janela pode mudar, tá? Então isso pode ser investigado em estudos futuros. Outra questão para ser investigado em estudos futuros é a utilização de outro tipo de filtro temporal espectral, né? Por exemplo, o FFT, né? Uma abordagem multiclasse, em vez de você considerar só 2 classes, você considerar 4 classes, mas tudo isso adiciona complexidade ao estudo, né? Requer um estudo mais aprofundado, provavelmente utilizando outras técnicas de pré-processamento e processamento, ok? Como esse trabalho ele teve um foco, né, na descoberta da dimensão e da localização, algumas etapas de pré-processamento foram arbitrárias, né, e nós não definimos, não nos alongamos muito nessas etapas, né? Então pode sim utilizar a otimização, né, dessas etapas, utilizar a automatização dessas etapas para descobrir os melhores argumentos, mas neste trabalho em específico, como o foco era na determinação da janela, nós definimos, né, arbitrariamente, de acordo com alguns testes que fizemos, né, e obtivemos esses resultados que nós acreditamos que são resultados interessantes aí, que podem ser utilizados em trabalhos futuros e no contexto de BCI principalmente, ok? Era isso e obrigado.